Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar hoje a avaliação do ombro. Foi a avaliação que venceu lá na enquete que eu fiz no grupo, né? Evoluindo com a ultrassonografia. E a ideia hoje é gravar lá mais um vídeo. Esse vídeo também vai fazer parte da Masterclass, né? Vou deixar lá na pasta da Masterclass para os colegas que estão acompanhando mais de perto essas avaliações que serão inúmeras, né? Numa sequência que vai começar com o ombro hoje e a gente vai abrir para outras inúmeras. O que eu gostaria de falar, né? Eu tenho recebido aqui um feedback bem positivo sobre as possibilidades da ultrassonografia na realidade do fisioterapeuta e ele está sabendo fazer e acompanhar. E aí, essa masterclass, ficaram lá 6, 7 vídeos, né, para o colega ir assistindo. Só que aquilo ali não é uma maratona da Netflix, não. Não é para isso. Não é para você assistir tudo num dia só, não é para isso. Então, eu queria dar aqui algumas dicas de como a gente vai estudar a ultrassonografia no comportamento do fisioterapeuta, para você, de fato, colocar isso em prática. Você imagina você assistir 4 horas de vídeo seguido. Certamente você não vai lembrar lá do início da aula, que talvez seja a parte bem importante. Então, hoje a gente vai fazer uma estruturação de estudo, que aí eu quero o feedback de vocês, alunos, de como vocês estão digerindo isso, colocando isso em prática. Então eu preciso que vocês me deem um feedback. Não adianta você ver todos os vídeos no YouTube, ver várias palestras todos os dias, se você não coloca nada em prática. Isso não está levando ao conhecimento da ultrassonografia. Ultrassonografia é prática. Tem que fazer, tá? Então a primeira coisa que eu trouxe aqui, ó, para estudar é papelzinho e caneta. Então, a partir do meu papelzinho e caneta, eu vou montar o meu protocolo. Então, eu vou ver aqui os pontos chaves, por exemplo, que eu preciso ajustar um equipamento. Então, vou lá. Vou anotar aqui, ó. Quais são os pontos chaves na hora de fazer o exame? Escolher o preset. Ajustar o ganho, a profundidade, o foco, faixa dinâmica, ruído e frequência. Então já tem aqueles 6 pontos específicos para ajustar. É impossível você chegar na hora de fazer um exame e lembrar isso. Então você já tendo um roteiro, vai ser para você chegar lá e fazer o que tem que ser feito. Beleza. Dito isso, anotei o que eu tenho que fazer, agora eu vou ao protocolo. Por exemplo, protocolo de ombro. Eu tenho a visão anterior do ombro, eu tenho a visão lateral do ombro e eu tenho a visão posterior do ombro. Quais são as estruturas que eu vou observar? Vai ter que estar descrito nesse protocolo. Porque é impossível você chegar dentro do ambiente de avaliação na hora de avaliar e lembrar de todos os pontos, se você não faz isso de rotina. Então vamos lá. Visão anterior. Meu ponto de referência é o tendão do bíceps braquial. Então eu vou pegar ele, tendão do bíceps braquial, vou colocar lá no plano longitudinal e transversal e vou começar a observar. O que eu quero ver? Eu posso observar aqui a inserção do peitoral maior e menor, se tem alguma alteração. Eu posso observar se o sulco intertubercular tem alguma alteração, se a cabeça do húmero tem alguma alteração, o sulco, o tendão propriamente dito, como ele dá, né, esse aspecto. Eu vou fazer agora avaliações em movimento, rotação externa para ver o tendão do subescapular, volto, rotação externa para fazer subescapular, rotação interna para ver, analisar a fixação do tendão do supraespinhoso, infraespinhoso e redondo menor. Então aqui eu já acoplei o manguito rotador, só na visão anterior. Vou para a lateral, vejo o comportamento do deltoide, vejo a bursa subdeltoidiana, observo a relação do acrômio com a passagem do tendão do supraespinhoso abaixo dele. Será que tem uma diferença no espaço? Será que o acrômio está tocando
esse tendão? Será como está se comportando o tendão? Ele tem um formato de bico de tucano? Ele tem um formato do corpo do golfinho? Tudo isso é características de uma avaliação de ombro. Vou para posterior, vejo aqui, ó, região do supraespinhoso. Supraespinhoso, eu tenho o seu ventre, depois eu venho em direção com a sonda em movimento para o tendão. Infraespinhoso, a mesma coisa. Analiso, tem aqui também o trapézio, né, para ver se tem um trigger point, um ponto que ali tem alguma lesão. Tudo isso vai estar contido nessa possibilidade de você avaliar. Então, é essa possibilidade de avaliar agora que eu vou mostrar de outra forma, ok? Então, vamos lá. Agora, aqui nesse momento, o que eu fiz? Eu abri meu atlas de anatomia, estou abrindo aqui a região que eu quero avaliar. Então, eu vou observar os pontos que eu vou avaliar. Então, venho aqui para o ombro, né? Ó, eu conheço a anatomia do ombro, eu tenho aqui, ó, peitoral maior, eu posso ocultar ele. Vou tirar o deltoide também que está aqui. E abaixo dele eu já estou vendo as estruturas que eu quero analisar. Ó, tendão do subescapular, tendão do supraespinhoso, tendão do grande dorsal. Então, tudo isso eu posso analisar com a imagem que eu quero fazer. Ó, tendão do infraespinhoso, tendão do redondo menor. Opa! Tem aqui o acrômio, o tendão que passa abaixo do acrômio, do supraespinhoso. E essa análise é fundamental. Posso vir aqui também, ó, no processo coracoide, né? Que eu tenho aqui estruturas que se inserem nele, ó. Aqui, ó, o tendão do peitoral menor. Deixa eu ocultar esse aqui. Então, eu tenho aqui, ó, o processo coracoide da escápula, né? Então, eu vou lá para trás agora, vou tirar aqui o supraespinhoso, ocultar. Vou tirar o redondo menor e vou ver aqui, ó, a articulação glenohumeral. Muitas vezes aqui a gente tem uma alteração. Então, tudo isso eu estou fazendo uma revisão anatômica antes de encostar a sonda no meu paciente. Então, vou voltar aqui, vou dar uma olhadinha aqui nos membros superiores. Então, vou ver aqui a parte articular. A parte articular, composta lá pela cápsula articular, né? Ó. Então, tenho aqui, ó, cápsula articular, a bursa subdeltoidiana. Vou ocultar ela. Eu tenho lá, ó, o ligamento coracomeral. Eu tenho aqui, ó, o tendão dos músculos que a gente já viu, né? Se eu tentar observar numa porção posterior, eu tenho lá, ó, a cápsula, tá, ó. Deixa eu tirar aqui, ó, a cápsula articular, vou ocultar ela. Então eu tenho ali, ó, o labrum, né, que a gente chama de labrum, que é uma região que tem bastante alteração, que pode ter aí uma alteração que você possa fazer, algum procedimento, né? Muitas vezes o colega pensa num procedimento injetável. Ali, ó, comum, ó, a bursa subacromial. Então é uma outra estrutura que a gente vai ver. Ó, na região anterior, não passou lá anteriormente, ó, a gente tem aqui a bainha do tendão do porção longa do bíceps. Eu vou tirar ela, porque a porção longa do bíceps está aqui. Então, conhecer a anatomia, olha a articulação acrômio-clavicular. Então, outra estrutura que a gente vai analisar com carinho, porque é uma articulação que a gente faz bastante procedimento também. Outra aqui, ó, a bursa subtendínea do subescapular. Então, todas essas estruturas podem acontecer de ter um processo de alteração. Então, o que é interessante? Para nós, é fundamental essa revisão anatômica. Se você ainda não tem isso, se você já viu todos os vídeos e não sabe isso, é um passo atrás que você tem que dar. Essa reflexão tem que ficar. Não adianta você estar fazendo ultrassonografia sem saber o que você está vendo. Não é assim desta forma que funciona. Então, ó, uma revisão do protocolo, uma revisão da anatomia local. Isso eu faço sempre que eu vou fazer uma avaliação no dia seguinte. Eu reviso no dia anterior ou na manhã, né? Que se a avaliação for à tarde.
Isso para nós é fundamental. Não pode perder isso. Então, eu tenho o meu Atlas, você pode ter o teu Atlas físico, ou eu uso no tablet ou no celular, aqui foi no celular agora, vocês viram aí na tela. Então, isso para nós é fundamental. Antes de, no protocolo, colocar a sonda no paciente. Aí agora eu vou pegar aqui um modelo para a gente fazer uma revisão de como a sonda vai funcionar nesse contexto. Então vamos lá. Agora eu já tenho o meu protocolo impresso que eu vou levar para o box do paciente, para o meu consultório, para qualquer lugar que eu vou fazer o exame. Então eu tenho ali, ó, o exame, avaliação do ombro. Tenho lá a ultrassonografia cinesiológica, ela é feita por um fisioterapeuta, tá o meu nome, a minha referência, a data do exame, e aí eu começo a fazer o exame. A classificação brasileira de diagnóstico fisioterapêutico, eu vou fazer durante uma entrevista com o paciente e o próprio Google, como eu já mostrei em vídeos anteriores, responde essa classificação para você, né? Depois você vai começar a descrição dos dados do paciente, o nome, a idade, a data de nascimento, o histórico da doença dual, a indicação de quem pediu o exame, como é que você vai fazer o exame, e aí essas estruturas são fundamentais. Depois entra o protocolo em si. Então, o protocolo que eu estou usando, ele na visão anterior, eu estou fazendo ali, ó, o primeiro músculo que eu estou vendo é a porção longa do bíceps braquial. Qual é a espessura que ele tem? Eu posso fazer um comparativo na prática que eu vou fazer isso daqui a pouco, tá? Se ele tem uma concentração de líquido, se ao Doppler Energy ele apresenta sinais inflamatórios, a posição que o sulco se encontra, se tem ruptura, se ele está luxado o tendão, né? Isso eu avalio tanto no plano transversal quanto no plano longitudinal. E à medida que vai aparecendo alguma diferença, eu vou anotando ali com a minha canetinha e vou fazendo. O segundo, o tendão do subescapular. Então, numa rotação externa, eu exponho ele à sonda. Então, eu posso fazer a mesma análise de tudo que eu falei anteriormente para o tendão do bíceps na porção longa. Lembrar que a característica está ali, ó, na figura, como é que vai se comportar a sonda, né? A sonda pode se comportar no plano longitudinal ou transversal. Então, aqui no plano transversal também. Outro tendão, aí o tendão do supraespinhoso, se ele tem aqueles sinais que a gente fala, né? Sinal do bico do tucano, sinal do corpo do golfinho, se a bursa subacromial está com líquidos, tem um aumento da concentração de líquido. Então, todas as características desse exame, pessoal, eu preciso conhecer antes de fazer o exame. Eu não vou descobrir isso na hora, eu já tenho essa resposta. Por quê? Como a avaliação da ultrassonografia ela traz questionamentos de sim ou não, ou seja, um exame simples, quais são as respostas que eu vou obter se eu não tenho pergunta para fazer? Ó, o tendão está mais espesso? Sim ou não? É um comparativo que eu tenho que fazer. O tendão tem líquido na sua borda? Tem um aumento de líquido dentro da bursa? Sim ou não? Existem sinais de ruptura? Sim ou não? Se você não faz essas perguntas, o exame não tem sentido para você. Então, é fundamental que você tenha já esses questionamentos na hora de você fazer. É o que a gente chama de uma avaliação padronizada e sistematizada. E você vai fazer isso em todos os clientes. Por quê? Uma dor no ombro, ela pode ser uma queixa de várias estruturas. Não é com a sua mão que você vai descobrir isso. Não é porque, assim, lógico, tem os movimentos que a gente faz que a gente sugere que a dor seja aqui. Agora, se você é capaz de olhar lá dentro com a ultrassonografia, faça isso. É mais seguro e mais assertivo, ok? Então, voltando aqui, ó, eu tenho lá agora o tendão do infraespinhoso e do redondo menor, que muitas vezes é avaliado de forma simultânea, tá? O tendão do peitoral maior, peitoral menor, músculo deltoide em si, a articulação acromioclavicular. Será que ela tem um aumento de líquido? Será que ela tem uma ruptura da cápsula? Então, isso tudo o exame vai te dizer se você souber fazer as perguntas corretas, tá?
A articulação glenomeral, aí, né, fecha aí o ciclo das articulações, e aí você tem essa anotação de tudo, e você vai obter uma conclusão desse exame. Então, o que é fundamental? Que depois que você faz todas as estruturas, você pode dar um resultado. Olha, o tendão do supraespinhoso, infraespinhoso e redondo menor, de aspecto normal, sem alterações morfofuncionais. Agora, o tendão do bíceps braquial, porção longa, apresenta uma espessura maior à direita comparado com o da esquerda. Aí eu posso mensurar e colocar isso, os detalhes da mensuração. Eu posso fazer uma análise da presença de líquido, né? Sinal de ruptura, se tem ou se não tem. Então, observo a cápsula articular com líquido no lábio posterior, sinal que tem um aumento do derrame articular, alguma coisa. Isso tudo você já sabe com o exame e precisa responder esses questionamentos. E aí você vai fazer uma conclusão. A conclusão vai sugerir que você tinha um derrame articular, vai sugerir que você tinha uma lesão do supraespinhoso, né? O exame, ele é sempre sugestivo de levar a alguma conclusão. Porém, é o que eu falo em todos os exames, ele não é o que dá o diagnóstico, tá? Você vai descrever o laudo, como eu já mostrei na Masterclass lá, como a gente descreve, e somente isso. Depois, ou você que vai atender o paciente, ou outro profissional que vai atender o paciente, vão fazer uma anamnese, uma história da doença, exames funcionais, exames laboratoriais, junto com o exame complementar, que é a ultrassonografia, vão chegar a uma conclusão diagnóstica. Ok? Então isso é fundamental. Você não precisa dar diagnóstico com o exame descrevendo. Não tem isso. Ok? Porque isso fica em aberto para quem vai fazer essa entrevista. Se é você mesmo, lógico, aí você pode concluir num prontuário, num receituário, a possibilidade do diagnóstico. Mas o exame de imagem é apenas para descrever as características observadas durante a captura das imagens, ok? Então, dito isso, que eu já sei observar no aparelho, já sei a anatomia da região, já tenho o meu protocolo em mão, agora vamos avaliar esse paciente, ok? Então, pessoal, agora vou para a parte final da avaliação. Então, vou pegar o transdutor, vou avaliar o paciente e vou colocar as imagens projetadas aqui no aparelho, para a gente observar como que temos aqui a possibilidade de observar as estruturas. Se for possível, eu vou parar, eu vou configurar, eu vou mostrar assim nas imagens, tá? Então a gente vai observar isso agora. Só vou ligar aqui. Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu acabei de abrir o meu e-book, né? Que contém lá a posição da câmera, que contém a imagem que eu quero ver, a posição do transdutor e buscar por essas avaliações. Todas aquelas partes que a gente viu ali da avaliação são fundamentais. Então, incluir isso na nossa possibilidade hoje é fundamental. Se eu não tiver um guia do lado para eu fazer a imagem, eu ainda não sei fazer, como que eu vou espelhar alguma coisa? Como é que eu vou aprender a fazer algo? Então, por isso que o e-book é muito importante para a gente trazer aí uma realidade do que eu quero ver nessas imagens. Então, é por isso que eu vejo todas as fotos do e-book, daquela avaliação que eu estou fazendo, porque o e-book tem ali, ó, a imagem que eu busco na ultrassonografia, a posição do transdutor que eu vou colocar e ali uma imagem representativa de um outro exame, ou daquela parte do atlas que a gente tem. Isso vai me fazer recordar facilmente o que eu preciso fazer quando for estudar a parte da ultrassonografia do ombro neste momento. E na tela escolhi a sonda retilínea, né, por conta da melhor possibilidade de avaliar, por ser uma avaliação superficial.
Vou colocar aqui já no paciente e vou começar a identificar as estruturas. Então, coloquei aqui na região anterior do ombro. Então, já vou direcionando o meu exame. Já estou vendo a primeira estrutura que eu quero analisar ali, né? Então, ó, vou colocar aqui mais para baixo um pouquinho. Então, estou ajeitando a minha mão para a estrutura ficar bem centralizada. E ótimo. Vou frisar aqui e vou escolher a melhor imagem. Então, estou lá. Ó. Essa imagem central aqui já é o tendão do bíceps braquial na porção longa, no plano transverso. Então, acima eu tenho o deltoide e aqui essa porção entre o tubérculo maior e o tubérculo menor do húmero. Vou fazer novamente, mas agora você já sabe qual é a estrutura e aí eu estou procurando ela. Ou seja, ela é meu ponto de partida da avaliação que eu quero fazer. Ok? Então estou lá com ela, bem posicionada. Agora o que eu vou fazer? Acompanhe ela, porque eu vou abrir ela no plano longitudinal agora. Ó. Colocando em cima. Então, ó. Bem, bem, bem. Esse é o tendão da porção longa do bíceps braquial. Então já tenho ele ali. Vou frisar aqui quando tiver a imagem perfeita. Sem pressa, né? Para não ter. Ó, agora o tendão está aqui, ó. Então esse direcionamento que eu estou dando. Ok? Então, como a imagem estava ficando muito estourada, muito branca, eu fiz aqui um ajuste e estou mostrando ele aqui de novo, ó. Então o que eu fiz? Eu tirei um pouco do brilho da tela do aparelho de tablet e vou fazer aqui de novo para a gente ver a estrutura novamente. Então agora está perfeita lá, centrada, ó, bem bonitinha, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma rotação externa. E aí a gente vai perceber que quem veio agora foi o tendão do subescapular. Voltei, ó, rotação externa, tendão do subescapular. Vou colocar aqui na imagem e vou frisar. Então estou vendo aqui o tendão do subescapular, ó, essa parte mais branca, aqui ainda é a cabeça do húmero. Eu vou voltar algumas imagens só para a gente pegar a melhor imagem que estava aqui. Então esse é o tendão do subescapular, ó. Ó, aquela região branca ali. Então aqui a gente está vendo uma área anecoica, ó. Pode ser um pouquinho de líquido, né? Ou pode ser só o que a gente chama de anisotropia. Se você ainda não sabe o que é anisotropia, tem que fazer uma pesquisa lá. Então eu vou lá, vou de novo, ó. Vou tentar pegar ele melhor agora. Porção longa do bíceps, rotação, e aí eu peguei ele ali melhor, ó. Tô vendo, tô vendo. Não, ele tá aqui, ó. Eu vou em direção agora ao ventre muscular. Lógico que ele vai estar numa camada posterior, eu não vou conseguir ver o ventre muscular. Mas eu estou fazendo uma análise de todo o tendão para ver se tem ruptura, para ver se não tem, né? Então uma boa imagem está aqui. Ó, a anisotropia aparecendo ali. Voltei. Voltei. Porção longa do bíceps braquial está aparecendo. Então, eu busco ela aqui novamente, né? Para centralizar o meu exame. Então, estou lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou descer com o transdutor em direção à mão do paciente. Estou descendo, estou descendo, estou descendo. Notem essa aponeurose que aparece aqui, ó. Essa aponeurose vai dar origem à inserção do músculo peitoral. A origem do músculo peitoral, ó, o peitoral maior e menor vão aparecer aqui agora. Então essa aponeurose, esse tecido conjuntivo branco ali, vai nos mostrar aonde se inserem os peitorais. Então aqui, que é no húmero, né, na tuberosidade do húmero, a gente está vendo ali a inserção e tá ótimo. Vou voltar lá para cima, vou deslizar novamente para o meu ponto de partida, que é porção longa do bíceps braquial. Tá? Então eu vou agora posicionar aqui a mão do paciente para posterior, porque agora eu quero trazer
esse tendão, como a gente viu anteriormente, ó, quando eu rodo internamente e exponho aqui, eu estou observando o tendão do supraespinhoso agora, né? Bem bonito aqui em cima, ó. Tendão, cabeça do húmero, tá? Então, essa é a configuração do tendão, que está perfeito. Vamos lá, vou trazer de novo, e aí eu quero fazer uma análise das inserções desses músculos, né? Através dos seus tendões. Então, estou vindo aqui, ó, olhando ali aquelas regiões brancas, aonde esses músculos se inserem, formando o manguito rotador, que a gente está vendo que prende a cabeça, né? Fixa a cabeça do húmero lá na glândula humeral. Então, estou vendo ali, ó, o tendão da porção longa do bíceps, e conforme eu vou contornando a cabeça, vai aparecendo supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor. Ok? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou lá no ventre muscular do supraespinhoso, que é na região posterior. E aí, ó, eu estou vendo aqui dois músculos, né? O primeiro, de cima para baixo, é o trapézio. E abaixo dele é o ventre do músculo supraespinhoso. Notem que agora eu vou tentar chegar na inserção dele. Antes de chegar na inserção dele, eu vejo essa estrutura. Ou seja, esse aqui é o acrômio, ó. Essa ponta óssea que apareceu aqui, ó, fazendo o que a gente chama de sombra acústica do acrômio, ou sombra acústica do osso, é antes de chegar naquela região que eu observo o tendão do supraespinhoso, que é esse conceito aqui, ó, lá onde ele se insere. Esse tem o formato do bico do tucano, né? Então, me diz que não tem lesão. Então, eu vou mostrar aqui, peraí. Deixa eu só endireitar a mão. Então, eu vou aqui, ó, tentar direcionar ele um pouco melhor. Ó, vou fazer aqui, ó, uma imagem interessante para nós. Aqui, vou anotar, está o acrômio. Tá? Que é essa ponta óssea aqui em cima. E aqui o tendão do supraespinhoso se inserindo lá na cabeça. Aqui que eu vejo e posso analisar se tem síndrome do impacto, se tem alguma estrutura, ó, vou novamente, tá? Trazendo aqui, ó, trazendo e observando o tendão do supraespinhoso. Tranquilamente a gente vê. Agora eu vou abaixo dele no tendão do infraespinhoso. Então vou pegar aqui a espinha da escápula, palpo ela e coloco abaixo. Então vou em direção também à cabeça do húmero. Já estou vendo ela aí, ó. Olha onde se insere o tendão, ó. Bem bonito. Como a gente está fazendo de uma criança, olha como que aparece bem, né? Aqui a articulação glenohumeral, ó. Que linda. Eu vou tirar um pouco a profundidade, que eu quero ver isso melhor. Então, vou colocar aqui, ó, bem abaixo da espinha da escápula. E aí eu vou te mostrar o que a gente está vendo aqui. Então eu tenho uma composição. Ó, a cabeça do húmero. Aqui, ó, a glenohumeral, a cavidade glenoide. Aqui nesse meiozinho o labrum. O labrum tá bem aqui, ó, bem cinzinho aqui no meio, tá? E aí é bem legal pra gente fazer essas anotações. É interessante a gente entender isso e o tendão do infraespinhoso está passando logo aqui, ó. Então eu vou lá, peguei lá no infraespinhoso e venho em direção à cabeça, onde ele se insere lá, ó. Então, ó, tá? O tendão tá ali, aquela parte mais esbranquiçada à direita do vídeo. Aqui é a cabeça e venho para a articulação. Muito dessa articulação aqui é onde os colegas fazem a infiltração, né, de
de algum medicamento, se tiver dor. Então já estou encontrando ela aqui, ó. Se eu tiver que infiltrar algo também, já está nessa possibilidade. Estou vendo aqui de novo, posso ver a análise do ventre muscular, tanto no supraespinhoso como no infraespinhoso. Deixa eu colocar aqui. Ó, aqui, ó. Agora eu vou descer uma profundidade, que eu estou vendo ali em cima. O trapézio e abaixo o supraespinhoso. Depois eu venho aqui, ó, no infraespinhoso. E aí também posso fazer essa análise. E aí estou vendo bem interessante. Não, vale lembrar também que indo para a cavidade lá, ó, já vejo a cabeça. Vejo o contorno ali da cartilagem, né? A cápsula articular recobrindo ali, ó. E olha lá o labrum bem bonitinho, aquele triângulozinho cinza ali, ó. Indo para a cavidade glenoide, indo para a fossa glenoidal. Então essa é uma articulação bem avaliada por nós e que deve ter bastante atenção, né? Então aqui o labrum, ó. Aqui, ó, a cavidade, a articulação que recobre a cabeça e aqui a cavidade glenoide. Então, estamos aqui diante de uma articulação que é bem avaliada por nós. Então, avaliei tanto a região anterior quanto posterior. Na região lateral, eu posso ainda, né, observar aqui, ó, quando eu observo naquela região que a gente viu o acrômio, né? Ó, cheguei no acrômio aqui, ó, e estou passando para o tendão do supraespinhoso. A gente sabe que aqui acima desse tendão do supraespinhoso tem a bursa subacromial, né? Muitas vezes a gente pega ela aqui assim, ó, tá? E aqui, muitas vezes o colega pode fazer ou não um procedimento para dor, né? Aqui não está aparecendo, porque esse paciente não tem nada, né? Então ele fica ali acima daquele tendão, que é essa parte esbranquiçada. Então a gente já sabe que o tendão é essa parte esbranquiçada, o tecido conjuntivo que recobre ele está aqui, e a bursa ficaria um pouquinho mais acima, para ter, se tivesse líquido, né? Isso apareceria de forma bem fácil. Outra articulação que eu falei que a gente avalia é a articulação acrômio-clavicular, né? Então estou pegando aqui o acrômio com a clavícula, colocando a sonda na região. Então estou vendo lá, ó, uma separação dos dois ossos. Deixa eu só pegar aqui direitinho. A gente está falando de uma criança, então ainda não tem a formação completa do osso, né? Então isso também traz uma dificuldade um pouquinho maior de avaliação. E aí a acrômio-clavicular está ali. Posso até chegar um pouquinho mais a profundidade. Deixa eu ver se eu não estou na massa, né? Agora estou aqui, ó. E essa articulação está aqui. Lembrar que ela tem um disco, né? Entre os ossos, olha lá. Ela é uma articulação bicameral, tá? A gente observa isso lá dentro. E eu estou vendo ali, ó, com o osso de um lado, clavícula de um lado e o acrômio do outro. Deixa eu só girar aqui melhor minha mão. E aí, ó, observa assim. Aqui. Então, deixa eu mostrar aqui melhor. Ajeitando a minha mão. Para apertar aqui o botão. E aí eu estou vendo aqui, ó, uma estrutura óssea desse lado, uma estrutura óssea desse lado, e a articulação é essa região central aqui. Então isso faz uma diferença bem grande quando eu sei identificar as estruturas. Então eu falei visão anterior, visão lateral, visão posterior, dando um macro aqui nessas possibilidades. O que é de fato assim comum a todos, né? Vou tirar uma profundidade. Notem que eu estou mexendo no equipamento o tempo todo, né? Escolhi o preset adequado. Ó, o ponto de partida dessa avaliação é sempre essa estrutura central aqui, ó.
E essa estrutura central, que é o tendão da porção longa do bíceps braquial. Então eu estou observando aqui a cabeça do número, né, ali o colo, na verdade, aonde o sulco passa dentro do tendão, no plano transversal. Então, vou voltar aqui que eu vou falar mais um pouquinho sobre algumas características dessas possibilidades que eu acabei de falar agora. Então eu fiz ali algumas imagens e dessa forma, se o colega acha que ele aprende desta forma, ele está um pouco enganado. O que eu sugiro agora? Que você pegue o seu equipamento, o equipamento que está à sua disposição e refaça as suas imagens. Você precisa fazer as suas imagens, não vai ficar olhando só a minha, não. Porque a minha aqui eu sei fazer, eu sei avaliar. Então, esse monte de vídeo que tem aí, esse monte de vídeo disponível para você fazer a avaliação, você precisa agora colocar a mão na sonda, sujar a sua mão de gel, colocar lá numa pessoa que não seja um paciente, um familiar, qualquer que seja, e começar a tirar suas fotos. Pegando as suas fotos na visão anterior, lateral e posterior, eu vou falar sobre tendão da porção longa do bíceps, supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor, subescapular. Eu vou pegar a inserção do peito, a origem dos peitorais. Eu vou pegar a cavidade ali, a glenohumeral, né, a articulação glenohumeral, a articulação acromioclavicular, e vou separar essas imagens. Esquece se está alterado, se não está alterado, não é a base agora para falar sobre isso. Você vai começar a treinar a sua mão. A ultrassonografia, você aprende aqui à distância, tá desenvolvendo, mas enquanto você não fizer, você não aprendeu. A sua manipulação do equipamento é diária, tem que ter o treinamento. Como eu falo sempre lá que associo isso à música, né? Se eu comprei um violão, não sei afinar, eu tenho que aprender a afinar, tem que aprender aonde botar o dedo, a batida, tudo isso. Mas só vai sair o som à medida que eu começo a tocar. Começo a refinar a batida, começo a melhorar a minha audição, melhorar o meu posicionamento de mão. É a mesma coisa com a ultrassonografia. Enquanto você ficar só olhando vídeo, achando que maratonar uma sequência de 60 vídeos vai ser o fundamental para você, você está completamente enganado, tá bom? E aí depois disso a gente vai começar a falar sobre as alterações. Inclusive já vou disponibilizar aqui no grupo da Masterclass um artigo falando de alterações. Como que a gente pode avaliar as alterações e assim subsequentemente as várias regiões, ok? Então, assistam esse vídeo. Eu dividi em duas partes agora para ficar mais fácil. Bom conceito de aula aí para vocês. Me mandem as imagens, me mandem a elaboração do laudo, porque eu estou precisando disso. Enquanto você não fizer isso, eu não tenho feedback do que você está aprendendo, do que você está fazendo, ok? Para a Masterclass, eu vou dar uma cobrada um pouquinho maior lá com relação às imagens e à discussão, porque a gente precisa avançar nesse processo. Não adianta eu colocar lá agora quadril, joelho, tornozelo, igual as pessoas acham que ter 1000 vídeos lá vai resolver o seu problema. Não vai. Enquanto você não faz, não vai resolver nada. Você vai ficar com 1000 vídeos sem fazer nada, ok? Então vamos lá. Troca de informações agora. Um forte abraço.